Outro dia chegou um passageiro e falou assim para mim: eu ganho 35k e não sobra dinheiro, até falta. O que você diria para essa pessoa? Eu vou contar para vocês nesse vídeo e trazer a solução. Aliás, vou contar o que eu falei para ele. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: vamos trazer isso para nossa realidade. Eu ganho bem no aplicativo, muitos motoristas falam isso, motoristas experientes que de fato ganham bem. Mas muitos também falam assim: mas não sobra dinheiro. Então eu estou relacionando essa situação de uma pessoa que trabalha como CLT com o motorista de aplicativo. Ele ganha muito bem, né, relativamente bem. E o motorista de aplicativo também ganha relativamente bem, se comparado com várias pessoas que trabalham na CLT e ganham salário mínimo, 2 salários, 3 salários, certo? Então, por que eu estou fazendo essa comparação? Para que a gente entenda o porquê não sobra dinheiro. Porque entenda o seguinte: se o motorista ganha 8 mil reais de faturamento, tem um custo, tem uma despesa de 4 mil reais, 4 menos 4 sobra 4 mil. Então ele tem 4 mil para as despesas pessoais da sua casa com a sua família, certo? Será que é um salário bom ou não? Depende. Então vamos tratar sobre esse assunto e tratar principalmente por que não sobra dinheiro. Então a gente pode perceber que o problema financeiro das pessoas não é, na verdade, o quanto ela ganha. O problema está nos custos dela, nas despesas. E não só nas despesas, nos gastos, que é pior. Porque gasto é diferente de despesa. A despesa ela é necessária, o gasto não. O gasto muitas vezes é supérfluo e pode ser evitado. Então nesse vídeo eu quero tratar sobre esse assunto e de repente pode te ajudar muito, principalmente se você passa por uma situação parecida, de eu ganho tanto, mas não sobra, eu ganho tanto, mas não sobra, certo? Então, para você que gosta desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e, claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal, nas minhas redes, relacionado ao mundo dos aplicativos e também ao autodesenvolvimento, gestão financeira e empreendedorismo, beleza? Então, quando esse passageiro trouxe esse assunto para mim, porque já estávamos conversando sobre questões financeiras, então ele trouxe esse assunto falando que ele ganhava 35k, somando o salário dele com o da esposa dele, ganhava 35k, não tinha filhos e tinha uma casa alugada e não sobrava dinheiro. Aí, o que acontece? Aí eu falei, agora é uma oportunidade para mim poder, eu mesmo, me desenvolver como um consultor, como um mentor, né? Não me impus a ele, mas eu procurei me treinar a levar isso para poder ajudar as pessoas e também para trazer cases aqui no canal. Então, eu separei em 3 pontos importantes para a gente analisar. A gente não pode ir imediatamente falando para ele qual é o problema dele, até porque a gente não sabe qual é o problema. A gente só sabe de um problema, que ele ganha um valor e não sobra dinheiro. Aliás, até falta. O que eu fiz? Eu separei em 3 partes. Primeira coisa, a gente precisa identificar o problema, certo? Segunda coisa, fazer com que essa pessoa entenda que ele ou ela tem um problema. Terceiro, levar uma solução para essa pessoa. Então, para a gente de fato entender e poder ajudar uma pessoa, a gente precisa primeiro entender qual é o problema de fato dela. Eu percebi, questionando ele, que o problema dele não era simplesmente por falta de conhecimento financeiro, não era. Ele falou que faz planilha, ó, detalhe, ele faz planilha, anota os gastos dele e ainda assim não sobra dinheiro. Sabe por quê? Porque a planilha ela só vai identificar onde que está os gargalos, aonde você está errando, se você tiver uma visão analítica. Só que as planilhas é para preencher dados, então a planilha está cheia de dados. Você precisa fazer uma análise desses dados e ver o que? Aonde que está o problema e aonde pode melhorar. Então, eu rapidamente, fazendo as perguntas para ele, eu perguntei várias coisas, fui questionando, né? Claro, dentro de um limite até onde eu podia, porque a gente percebe que a pessoa vai dando abertura, a gente vai perguntando. Então ele me falou basicamente o que ele faz. Ele paga um aluguel caro, tá aí tudo bem, ele tá morando bem,
Eu acho que isso aí é algo que vale a pena, porque acaba sendo um investimento, porque você vive num ambiente onde você respira uma energia diferente. Isso de fato. Também pago aluguel, não pago barato, e eu moro bem, graças a Deus, e acho que é um ambiente bacana. Você traz energias boas, e isso eu acho que ajuda. E ele falou assim que ele faz curso, ele gasta um X valor com Uber, gasta um X valor com streaming, até aí tudo bem, tudo que ele tá falando ali tudo bem, tem um plano de saúde. E aí depois ele falou também, toda semana, pelo menos 2 ou 3 vezes, ele sai para jantar fora com a esposa dele. Jantar fora com a esposa, beleza, ok. Mas eu acredito que aí eu já identifiquei o problema. Porque assim, quando você ganha bem, você quer ter um bom plano de saúde, eu acho que isso é legal. Você quer investir mais em conhecimento, fazendo cursos, eu acho isso muito bom. Aliás, ótimo, e recomendo que você faça. Outra coisa, ele tem um custo alto com entretenimento. Porque se ele tem streaming, vários streaming de TV para você assistir em casa, só que eu identifiquei que ele tem um alto custo, muito alto mesmo, com entretenimentos, saindo para jantar, participando de vários eventos com amigos. E ele falou ainda, eu vou por causa dos amigos, eu vou por causa disso, vou por causa daquilo. E aí eu percebi que ele tá fazendo tudo aquilo, não é por causa dele ou deles, que é ele e a esposa, porque eles não têm filhos. Então, quando você começa a fazer muito pelas pessoas, da forma que ele estava fazendo, não estava sendo benéfico para ele. Primeiro porque ele estava tendo um alto custo. E inclusive ele falou que ele não tem vícios de cigarro e nada, mas ele falou que sai muito, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana em restaurantes caros. E que isso significa? Significa que ele, para estar num ambiente de amizade que, pelo que ele falou para mim, não é produtivo, não é networking. Quando a gente fala de networking, é um relacionamento que a gente vai ter com pessoas para trazer retorno, não retorno imediato, mas retorno a médio ou até a longo prazo, porque isso envolve o quê? Trabalho. Aí eu acho que é válido, certo? Então, gente, eu consegui entender rapidamente ali que esse era o problema deles. E aí eu comecei a dar algumas dicas para ele, mas só que a viagem não era tão longa, né? Então é uma viagem mais curta, então não deu para terminar. Ele agradeceu tudo, né? Mas deu para perceber, é uma pessoa que tem um bom conhecimento, tem um certo recurso financeiro para estar em lugares caros, para pagar cursos caros. Então conhecimento dava para ver, não era o problema. Conhecimento financeiro também não era o problema. O problema ali era outro. Então agora eu vou trazer um pouco para a realidade do motorista de aplicativo, falando desse problema que ele tinha, que muitas pessoas têm. Muitas vezes nós fazemos coisas para agradar familiares, para agradar amigos, para agradar outras pessoas e não para se agradar ou para agradar a sua família. E quando eu falo família, é aquele que está debaixo do seu teto. É o cônjuge, os filhos, é os pais também, é quem mora debaixo do mesmo teto. Essa é a família que eu falo. A partir do momento que você muda para outra casa, essas pessoas passam a ser seus parentes, seus familiares. Porque família que é família é aquele que está debaixo do teto, certo? Eu olho dessa forma. E é ali que você tem que dar importância primordial. Aliás, primeiro para você, porque se você não estiver bem, você não cuida de ninguém. E depois aquele que está debaixo do seu teto, que são as pessoas, a pessoa ou as pessoas que você tem que de fato cuidar, zelar e fazer, né, o seu melhor. O que eu acho, a solução é a seguinte: às vezes pode ser muito forte, ou você pode não concordar, mas tá tudo bem, cada um tem a sua opinião. Eu tô passando uma história e uma opinião que eu acho que pode agregar muito para você. Você não precisa fazer nada para agradar ninguém. Você primeiro precisa agradar Deus, você e a sua família. Esses são os 3 pilares que você precisa cuidar. É desses relacionamentos que você precisa zelar e estar sempre bem, o tempo todo. E se não estiver bem, tem que parar o que você está fazendo para resolver. Porque sem estar bem nisso que eu falei para vocês, você não consegue caminhar. Você não consegue produzir, você não consegue ter ideias, você não consegue ter resultados. Então é ali que você precisa, tá muito, muito bem, certo? Essa é a minha opinião. Então o problema maior das pessoas é de comportamento. É um comportamento que não traz benefício para você e para sua família. Então às vezes a gente quer estar bem na sociedade, com as pessoas que a gente tem contato. Isso aí, gente, isso aí não dá em nada. Não dá em nada, desculpa. Tanto é que uma das regras principais para você crescer
e acumular riqueza. Quando eu falo acumular riqueza, é acumular recursos financeiros que lá na frente, daqui 20 ou 30 anos, que seja, você tem uma riqueza do tamanho que você não precise mais trabalhar. Apenas o rendimento daquilo que você acumulou vai ser o seu salário para você viver sem precisar trabalhar. Aliás, você vai desfrutar o que a vida tem de bom, que é conhecer novos lugares, passear, se cuidar melhor em relação à saúde, poder fazer novos cursos, ganhar novos conhecimentos. Então, essa questão de fazer cursos e ganhar novos conhecimentos, a gente já tem que fazer desde sempre, né? Você tem que separar um dinheiro só para fazer isso, porque é aí que a gente consegue crescer e ter resultado financeiro. Se você focar só no financeiro, você não vai ter ele. Então você tem que focar no que você tem que fazer. Se você focar no que você tem que fazer, aí sim, realmente o financeiro vem, porque é uma consequência de um trabalho. Só que se você ficar só pensando nisso, ele não vem. Você precisa pensar no que você tem que fazer. É igual a meta. Ah, eu tenho a meta de R$500 lá, beleza. Mas não fique pensando só nessa meta. Fique pensando no principal. O que você tem que fazer? Ah, eu tenho que me posicionar. Você tem que estar concentrado no que você tem que fazer e aonde você pode estar errando. Ah, não, aqui não vai dar certo, eu tenho que me posicionar aqui, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, começar mais cedo, começar mais tarde, ficar menos hora e ficar mais em tal lugar. Essas coisas. O seu dia tem que ser esse trabalho. Você se posicionar, procurar as corridas, mudar a estratégia, não mudar, mudar de horário, essas coisas que você tem que focar no seu dia de trabalho, para você constantemente estar buscando por o quê? Por corridas. Então você não está buscando pelo dinheiro, você está buscando pelas corridas. O que você tem que fazer para ter corridas ou para ter chance de tocar a corrida melhor. Então se você focar no que você vai ter que fazer, o resultado ele vai vir como consequência. Ter isso como clareza. Isso tem que estar muito claro, certo? Então, resumindo, o grande problema que eu vejo na sociedade é o problema do ego. Você não quer ser pior do que uma pessoa, você quer ser melhor do que outra pessoa. E quando eu falo isso, de ser melhor que outra pessoa, não está errado. A gente querer ser melhor, tudo bem, é uma busca, não tem problema nenhum. Agora o problema é você não ser e querer parecer que é. Não sei se vocês estão entendendo. Isso é o problema da rede social. Ah, eu preciso postar uma foto que eu viajei não sei pra onde, que fui não sei pra onde, que eu estou não sei aonde. Aí as pessoas vão olhar pro perfil daquela pessoa, de um amigo, sei lá. Nossa, toda vez, quase todos os dias, essa pessoa está num restaurante caro. E aí a pessoa, na verdade, tá mais devendo do que não sei o que. E aí tá todo dia fazendo dívida em um restaurante diferente. Então, eu não acho errado almoçar, jantar fora. Muito pelo contrário, é bacana se reunir com os amigos. Mas tem que fazer dentro de uma realidade. Não dentro de uma realidade que você não pode. Então, qual é a dica principal que os estudiosos do financeiro dão para você crescer? Que eu acabei introduzindo isso e não falando. É você viver um patamar abaixo do que você pode. E geralmente é o contrário. As pessoas vivem um patamar acima do que pode. Ou seja, ele ganha aqui e gasta aqui. E aí ele fica com dívida aqui. Se você viver um patamar abaixo, uma vida simples e o que é necessário, você vai estar com a conta em dia e aqui, ó, não vai ser a dívida, vai ser o quê? O acúmulo de riqueza. Aí você vai separando esse dinheiro. Quando você começar a separar esse dinheiro, ele vai virar uma reserva de emergência. Daqui a pouco você vai separar mais e mais e mais e mais dinheiro, ele já vai ser acúmulo de riqueza. Ele vai se tornar renda passiva. É onde vai entrando dinheiro sem você precisar trabalhar de novo para ter. Porque você trabalhou, acumulou e desse acúmulo vai juntando uma renda passiva através de juros de aplicações financeiras que você, ganhando conhecimento, você vai fazer cada vez com mais maestria. Ou seja, com mais conhecimento você vai aprender a rentabilizar mais. O que significa isso? Que se você colocar numa poupança, você vai guardar um dinheiro e vai render isso aqui. Se você começar a aplicar em CDB, ele vai já render um pouquinho mais que a poupança. Às vezes, até várias vezes mais do que a poupança. E se você aprender a fazer outras aplicações, ele vai te dar um retorno maior. Então, a pessoa que vai ganhando conhecimento vai aprendendo cada vez mais a aplicar melhor o que você junta, que é o seu sacrifício, o seu trabalho. Então, o problema das pessoas, para resumir tudo, gastam mais do que ganham. Esse é um grande problema. O problema não é o cartão de crédito, como as pessoas falam. O problema não é você sair e passear. O problema não é ter que ganhar mais. O problema sempre vai estar aqui, ó. Primeira coisa é você entender que você tem um problema. Quando você começa a entender que você tem um problema, você vai começar a estudar esse problema. Qual está sendo o seu comportamento para gerar esse problema? Então você vai ter que fazer ao contrário, porque a solução tem.
A solução tem, mas você precisa entender que você tem um problema e você precisa querer sair desse problema, né? Eu falei que o cartão de crédito não é um problema. Não é. É uma opção de você fazer uma compra com dinheiro que ainda você não tem. Ou, de repente, você até tem, mas você não vai pagar agora. Porque se você pagar agora ou pagar em 10 vezes, não vai ter desconto. Então, o que você faz? Você parcela em 10 vezes, o dinheiro já está aqui. Aí você vai, cada mês você vai pagando uma parcela, mas o dinheiro ainda vai estar aqui, ele vai diminuindo, mas mesmo assim esse dinheiro você fazendo uma aplicação vai render alguma coisa. E esse alguma coisa você pode criar uma outra caixinha para separar, que é os seus ganhos de aplicações financeiras. Eu faço isso. Eu tinha economizado lá aqueles 50 mil, eu acho que foi 50 mil se não me engano, para pagar o carro para quitar a Kicks, que eu tinha feito um vídeo falando sobre isso. Aí eu peguei e deixei lá. Rapidamente tinha lá 300 reais, 400 reais, 500 reais e foi rendendo. Aí eu fui deixando. O que eu fiz? Quando eu vendi aqui, comprei esse carro, dei entrada nesse carro, o que sobrou eu devolvi, porque eu não ia utilizar o meu dinheiro que não era para o objetivo de comprar o carro. Separei essa grana, deixei lá e ficou rendendo. O que eu fiz? Voltei ela para a aplicação original dela. E aqueles juros que ficou numa conta ali, porque a gente não pode deixar dinheiro parado, rendeu lá, sei lá, 300 reais, 400 reais. Aí eu fiz uma outra aplicação lá, deu 700 reais. Meu, sem fazer nada, você já tem o dinheiro. É só você fazer alguns cliques, você vai lá, coloca numa aplicação, aí você vai lá, tira dessa aplicação, porque tem um momento certo de colocar, um momento certo de tirar. E isso você vai ganhando conhecimento, você vai aprendendo. Porque é um dinheiro que eu ganhei com sacrifício, através do YouTube, através de corridas de aplicativo, através de outras rendas que eu tenho, eu vou sempre guardando. Uma coisa que está dentro da minha cabeça, eu sempre procuro guardar. E eu tenho uma vida confortável, uma vida que eu como bem, né? De vez em quando eu saio, vocês podem ver, toda vez que eu saio eu coloco no Instagram, se você não me acompanha, acompanha lá. Ou seja, eu saio, eu curto, mas com moderação. Por quê? Porque agora, nesse momento da minha vida, é o momento de guardar, de juntar, de acumular. Porque vai chegar um momento que eu não vou ter essa energia mais para trabalhar. É o ciclo da vida, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo energia, não tem jeito. O que você consegue fazer quando você é jovem, você não consegue fazer depois que você atinge uma certa idade. A velhice chega para todo mundo, e se você não se preparar, ela vai chegar para todo mundo. Então é isso que eu falo para vocês pensarem, e eu sempre estarei trazendo conteúdos nesse sentido para agregar a sua vida. E espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar sua opinião, seu comentário, seu feedback, que ela é muito importante, certo? E aproveita, claro, se você ainda não curtiu o vídeo, curta o vídeo e também compartilhe com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E caso você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos, um ótimo descanso para você que já está em casa, um ótimo trabalho para você que está na sua jornada, que você retorne para sua casa com segurança, com saúde, com alegria e, claro, sempre com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!